a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei iram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles veiam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é ilícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim, e corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmiteis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Sentemos, queridos irmãos e irmãs, que nessa liturgia, a palavra dessa semana nos dá esta palavra, a história de cada um de nós, a criação do mundo, essa criação que o Senhor abre para todos nós, para que possamos meditar na nossa vida, e a todos nós somos criados nessa imagem e semelhança de Deus, e santificou todas as coisas. E todos nós que possamos santificar a Deus acima de todas as coisas, e amar esse Deus de todo o coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, para que possamos amar o nosso próximo, de ver a necessidade dos nossos irmãos e irmãs, porque experimentamos dentro do nosso coração e santificamos esse Criador que nos criou. Ouvimos nesse Evangelho, onde que muitas vezes, para justificar a nós mesmos, muitas vezes anulamos o bem maior
e o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus nos dá uma direção para que cada dia, na nossa caminhada, enquanto que estamos nesse mundo, possamos, queridos irmãos e irmãs, gravar e permanecer com Ele. Permanecendo firmes na nossa fé, possamos, queridos irmãos e irmãs, também entrar nesta porta estreita, aonde e abre para todos nós nesta Eucaristia. E pela paixão, morte e ressurreição, o Senhor santificou todas as coisas. E o problema do homem não está fora de si, mas está dentro do seu coração, de não amar a Deus, de não reconhecer a presença de Deus, de não reconhecer que Deus nos ama tanto. E pensamos que este amor, enquanto que estamos nesse mundo, a vida não tem sentido quando há problemas, quando há o sofrimento. Mas a vida, queridos irmãos e irmãs, passa pela cruz. Por isso nos santifica cada dia e nos relembra que a vida é um dom de Deus. Por isso reconhecer Jesus nesta palavra, reconhecer Jesus na nossa história, reconhecer Jesus também nos acontecimentos do mundo de hoje, é onde o Senhor nos chama de voltar na fonte da vida, não somente pelas nossas tradições, os nossos costumes, mas acima de todas as coisas, através dos seus mandamentos. E amar a Ele. Pois precisamos hoje evangelizar. E evangelizar, que sejam evangelizados a cada um de nós. Que os pobres sejam evangelizados. Esse pobre, como fala a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Experimentar isso na nossa vida cada dia. E também transmitir, especialmente pela nossa família, pela nossa comunidade. E tudo isso é uma graça e uma vitória de Cristo sobre a morte. Esse tempo onde que a igreja passa as grandes tribulações, quando falamos de igreja, o povo de Deus, especialmente a igreja doméstica e a família, a sua família. Essa é a família onde que o Senhor colocou na sua vida e o Senhor quer fazer uma história de salvação. E o Senhor quer também mostrar que Ele é o Senhor da história. Ele é o Criador de todas as coisas. Essa palavra não somente é um conto, mas uma história de cada um de nós. E temos que, cada dia, queridos irmãos e irmãs, também realizar, faz carne, faz parte da sua vida. E a história de cada um, também o Senhor coloca a cada um de nós, na nossa vida, especialmente na nossa caminhada, como igreja, como povo de Deus, como paróquia, possamos realizar, cumprir essa palavra cumprida na vida de Jesus, também realizar a nossa vida e levantar esse cálice da bênção
nesta Eucaristia. Ele nos ama tanto. Por isso, uma ação de graça para cada um de nós, também de celebrar esta semana o tempo comum, onde que Deus, falando através da história da Sagrada Escritura, no Gênesis, também possamos meditar dentro dos nossos corações. Não pensar fora de nós, mas pensar dentro de nós. E abrir o nosso coração sem defesa, sem reserva, para que essa palavra penetre dentro dos nossos corações. Como Jesus Cristo vai dizer, hipócritas. A hipocrisia, queridos irmãos e irmãs, nos faz afastar do amor de Deus. A hipocrisia é de viver fora de nós, de fingir que somos bons, mas, na verdade, dentro dos nossos corações, tão longe no coração do nosso Criador. Nós não louvamos a nós mesmos e adoramos a nós mesmos. E nós não adoramos a Deus acima de todas as coisas. Que essa palavra nos ajude cada dia e a nossa fé seja uma fé adulta, capaz de amar, capaz de dar e capaz também de morrer um dia pela palavra de Deus, de morrer um dia cumprida na nossa vida essas palavras e partir neste mundo para que a realização plena do amor de Deus possamos adquirir essa bem-aventurança, a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, elevemos as nossas preces e as nossas súplicas e respondemos